e caros camaradas, caras e caros amigos, quero naturalmente começar por agradecer as palavras tão amigas que Hugo Martins, Miguel Cabrita e a nossa querida Susana Amador aqui dirigiram. Saudar Matos Postrelo, saudar todos os autarcas e odivelenses. Tinha quase a vontade de dizer vizinhos, porque de facto a minha proximidade a este concelho é de facto muito grande. E é com muita satisfação sempre que aqui regresso, e como disse a Susana, é de facto um concelho cheio de memórias. Bom, desde logo por relação familiar, visto que a minha sogra vive aqui nas Patameiras, mas também, de facto, muitas memórias. As memórias da criação do concelho, as memórias da luta pela extensão do metro Odivelas e uma memória extraordinária e única, que por mais campanhas que faça na vida nunca esquecerei, foi a grande campanha que fizemos aqui há 20 anos atrás e conduziu na altura o PS a ganhar as eleições para a freguesia, para a freguesia de Odivelas, e 2 mandatos depois conquistar simultaneamente Loures e Odivelas. E isso é um grande resultado, nunca hei de esquecer. E este é de facto um momento em que temos que fazer escolhas que são decisivas. O Governo pensou que todos os problemas do país começavam e acabavam na dívida e pensou que bastava um brutal choque de austeridade para se resolver o problema do déficit da dívida. E a verdade é que ao fim de 3 anos deste brutal choque de austeridade, nós tivemos um aumento enorme do desemprego, tivemos um grande aumento da pobreza, tivemos pela primeira vez desde o 25 de Abril um novo ciclo de imigração, mas o déficit não está controlado e pior, a dívida não só não baixou, como a dívida aumentou. Nós dos 97% que tínhamos de dívida relativamente ao produto, temos agora 132% da dívida, o que significa mais 40 pontos percentuais, ou seja, ao fim destes 3 anos, de tantos aumentos de impostos, de tantos cortes nos salários e nas pensões, tantos cortes na educação, na saúde, em todos os serviços, a dívida não só não baixou, como a dívida aumentou. E, portanto, o que nós podemos concluir é que o Governo falhou. Isto não vai lá só tratando do déficit da dívida e não trataremos o déficit e a dívida com o choque da austeridade. E por isso nós temos que, de uma vez por todas, concentrar-nos na resolução dos problemas de fundo do país e compreender que só teremos finanças públicas sãs quando tivermos uma economia sã. E só teremos uma economia sã quando conseguimos vencer todos os problemas estruturais que asfixiam a nossa capacidade de crescimento e a nossa capacidade de produção de riqueza e de convergência com a União Europeia. Por isso, o desafio que está colocado na nossa frente é fazermos agora o que faltou fazer. E o que faltou fazer é termos uma visão estratégica para o país, dar um rumo ao país, ir ao fundo dos problemas, à sua raiz, e resolver aí o fundo da questão. Isto implica, por isso, não passos de mágica, não soluções de curto prazo, mas implica uma estratégia que seja uma estratégia com princípio, meio e fim, e que seja capaz de mobilizar o conjunto da sociedade portuguesa em torno desses objetivos. É por isso que eu tenho proposto que é essencial construirmos uma agenda para a década. Uma agenda assente na valorização dos nossos recursos, as pessoas, o território, a língua. Assente na modernização do nosso tecido empresarial e da nossa administração pública. Uma agenda que invista no futuro, na cultura, na ciência, na educação. E uma agenda que reforce a coesão social, valorize o trabalho, aumente as igualdades de oportunidades, diminua as desigualdades, porque esta estratégia de coesão, de valorização, de modernização de investimento no futuro é a estratégia que permite resolver o fundo dos problemas, permite dar um rumo ao país e permite recolocar-nos numa trajetória de crescimento, convergência e de criação de emprego. É por isso que é fundamental termos uma agenda para a década. E essa agenda é aquilo que nos permite romper com o ciclo de vistas curtas em que o Governo se bloqueou e em que conduziu o país a este impasse. Nós nem reduzimos a dívida,
nem crescemos, nós nem controlamos o déficit, nem criamos emprego e estamos numa situação de bloqueio. E não tenhamos ilusões. Quem quiser pensar como o Governo tem pensado, acaba a governar como o Governo tem governado. É preciso ter... E é isso que os portugueses nos pedem. É que sejamos capazes de construir uma alternativa para fazer diferente do aquilo que o Governo tem feito. E uma das razões que explica a dificuldade que o PS tem tido em assumir-se e apresentar-se como alternativa junto dos cidadãos é que muitas vezes não deixamos claro que o que queremos fazer é diferente do que o Governo tem feito. Muitas vezes demos a ideia que o que nos distingue do Governo é uma questão de ritmo, porque queríamos que fôssemos mais devagar, ou uma questão de dose, porque não queríamos que fosse assim tanto. Ora, o problema não é nem de ritmo nem de dose. O problema é de escolhermos um caminho diferente, de termos uma alternativa distinta, e é isso que é pedido ao PS, e é isso que o PS tem de fazer. E é isso que temos de ser capazes de construir. Iniciámos neste fim de semana, na convenção que organizamos em Aveiro, o caminho para a construção desta agenda da década. E queremos que não seja só uma agenda do PS, queremos que seja o contributo do PS para o conjunto da sociedade portuguesa. Queremos que possa ser partilhada por outras forças políticas. Queremos que possa ser assumida pelo conjunto dos parceiros sociais num acordo de concertação estratégica a realizar a seguir às eleições legislativas. Queremos que seja a base de mobilização do conjunto da sociedade portuguesa, dos empresários, dos trabalhadores, das universidades, dos mais novos, dos mais velhos, do conjunto da sociedade. Porque nós temos que sentir que o país tem um rumo, que o país tem uma perspectiva de futuro, que estamos a caminhar para algum lado. Porque aquilo que hoje mais fragiliza a sociedade portuguesa é esta ideia de desânimo, de descrença e de falta de motivação que perpassa um pouco por toda a sociedade. E isso resulta essencialmente das pessoas sentirem que, para além dos sacrifícios que hoje estão a sofrer, não há um sentido de futuro, não há uma razão para quê, não há um caminho para percorrer. E é essa confiança num caminho a percorrer, é essa confiança que há um futuro a construir e que tem que ser construído por todos nós, que pode voltar a motivar a sociedade portuguesa. E é por isso que adotei como slogan desta candidatura mobilizar Portugal. Porque é isso que temos de fazer, mobilizar Portugal para nos batermos por Portugal e construirmos um futuro para todos nós. Em segundo lugar, temos de inverter o ciclo económico em que estamos. O país não pode continuar nesta trajetória de incapacidade de crescer, incapacidade de gerar emprego, incapacidade de relançar o conjunto da economia. E o primeiro problema que temos que resolver é um problema de confiança e de expectativa dos agentes económicos. O recente inquérito do Instituto Nacional de Estatística aos empresários, perguntando-lhes a razão pela qual não investiam e pela qual não apostavam no crescimento da economia, a resposta que deram é que não têm confiança no que é que vai acontecer amanhã. E ninguém tem confiança no que vai acontecer amanhã porque vivemos permanentemente numa situação de incerteza. Ninguém sabe se amanhã os impostos vão subir, se as pensões vão ser cortadas, se os salários vão ser congelados ou vão ser diminuídos. E nesta situação de incerteza, nem quem ainda tem emprego e podia consumir, consome, nem quem tem capacidade de investir, investe. E, portanto, vamos sendo conduzidos por uma situação de estagnação geral da nossa economia. Ora, nós temos de quebrar isto e temos de devolver confiança. E o primeiro passo para devolvermos confiança é travar este processo de austeridade e devolvermos confiança às pessoas relativamente ao futuro. Há um sinal fundamental que temos que dar, que é relativamente aos pensionistas. E dizer,
Nós temos que repor as pensões que as pessoas formaram, que as pessoas têm direito, sem mais cortes e sem novas ameaças de cortes. Isso tem que ficar claro e tem que ficar estabilizado. E é preciso recordar o seguinte: nós fizemos a mais profunda reforma do sistema de segurança social. E essa reforma que fizemos foi, quer em Portugal, quer na Europa, sempre apontada como um exemplo de uma reforma que mais garantia a sustentabilidade futura do nosso sistema de segurança social. Não são por isso as pensões dos atuais pensionistas que comprometem o futuro do nosso sistema de segurança social. Essa é uma ilusão que o Governo vai alimentando para procurar dividir sistematicamente os portugueses com base no egoísmo e fazendo o discurso da necessidade da proteção das novas gerações à custa das gerações dos atuais pensionistas. Ora, uma sociedade não se divide em gerações, nem se põe gerações umas contra as outras. Todos nós que temos filhos queremos certamente o melhor para o futuro dos nossos filhos. Eu quero. Mas nenhum de nós pode ser colocado na situação de ter de optar entre o futuro dos nossos filhos e o futuro dos nossos pais, porque se queremos o melhor para os nossos filhos, nós devemos tudo aos nossos pais, e uma sociedade e uma família é feita desta solidariedade entre gerações. Aquilo que está a fragilizar estruturalmente o nosso sistema de segurança social não são as pensões dos atuais pensionistas. O que está a fragilizar estruturalmente o nosso sistema de segurança social é o facto do desemprego brutal que nós temos e deste novo ciclo de imigração em que estamos a esvair capital humano, está a privar o sistema de segurança social de ser alimentado com as contribuições que são necessárias para constituir as reformas do futuro. Ao longo destes anos, o sistema de segurança social perdeu 8 mil milhões de euros. E aqui sim é que está o problema da sustentabilidade da segurança social. E, portanto, o que nós temos de fazer é inverter este ciclo económico para que o sistema de segurança social seja mais sustentável. E o primeiro passo para inverter é devolver confiança e acabar com a incerteza e com a angústia de quem hoje é pensionista sem saber o que lhe vai acontecer no dia de amanhã. E essa angústia termina com a garantia de que vão ser repostas as pensões e as pessoas vão ganhar aquilo que constituíram e têm direito a receber. Há um segundo passo decisivo para restabelecer a confiança, que é a atualização do salário mínimo nacional. E aqui também é preciso ter memória. Foi feito no governo anterior e pela primeira vez um acordo de concertação social que envolveu as confederações sindicais e patronais para a atualização do salário mínimo nacional. Se o acordo tivesse sido cumprido, em 2011, o salário mínimo teria atingido os 500 euros mensais e no final deste ano deveria atingir os 522 euros mensais. Acontece que, devido à crise, foi suspensa a execução desse acordo e o salário mínimo ficou congelado em 485 euros e permanece congelado em 485 euros. Ora, nós temos de repor a atualização do salário mínimo. E temos de o fazer por várias razões. Bom, a primeira e a mais importante de todas é porque se nós queremos uma sociedade onde o trabalho seja um fator fundamental, onde possamos indicar às crianças e aos jovens que o esforço e o trabalho são as condições para progredir na vida, nós não podemos continuar a ter uma sociedade que desvaloriza o trabalho e que não põe o valor do trabalho como um valor e um bem precioso que tem que ser devidamente remunerado e dignificado na sociedade portuguesa. Ora,
Ora, nós não podemos ignorar que hoje não está só na situação de pobreza quem está desempregado ou quem vive de reformas de miséria. Não. 10% da população empregada, 10% da população empregada tem hoje rendimentos abaixo do limiar de pobreza. E quando alguém que trabalha está numa situação de pobreza, isso significa que nós não vivemos numa sociedade que dignifique o trabalho e onde exista trabalho digno. E isso é inaceitável e altamente prejudicial ao futuro do país. O Governo errou profundamente quando achou que a competitividade da nossa economia se ganha esmagando salários e esmagando direitos. É uma ilusão. Hoje, nenhum país europeu poderá voltar a competir no mundo de hoje com base nos baixos salários. Basta, aliás, ver qual é a estrutura de custos de produção em Portugal, para ver que os custos do trabalho não são mais do que 15% da estrutura de custos de uma empresa. Se há que aumentar a competitividade baixando custos, é baixar, por exemplo, o custo da energia, que é um custo pesado. É baixar o custo da burocracia. É baixar o custo fiscal. Esses são custos muito mais pesados que o custo do trabalho. E depois sejamos também claros. Hoje, o peso do aumento do salário mínimo nacional no conjunto da massa salarial do país não representa mais do que 0,25% do aumento da taxa do conjunto da massa salarial do país. E, portanto, se um país que depois de ter sofrido este programa de ajustamento e em que tem de quebrar este ciclo económico não é capaz de fazer este esforço para devolver a quem trabalha melhores condições de vida e de subsistência, então esse é um país que não se dignifica a si próprio, nem dignifica o valor do trabalho neste século XXI. E nós temos de ser um país onde a dignidade do trabalho tem que estar no centro das preocupações da nossa vida em sociedade. Em terceiro lugar, para travar a austeridade e devolver confiança, nós não podemos fingir que não vemos o aumento que a pobreza teve em Portugal ao longo destes anos. E sabemos bem que os recursos não são ilimitados e por isso temos de ser seletivos para podermos intervir, mobilizando os recursos que temos disponíveis, mas intervir onde é mais urgente intervir. E temos de fazer opções. Eu creio que a opção certa é concentrar esse esforço numa estratégia nacional de combate à pobreza infantil e juvenil. Primeiro, porque é o nível etário onde a pobreza mais aumentou nos últimos anos. Subiu de 22% para 30%. É a pobreza que mais compromete o desenvolvimento futuro da nossa sociedade e das crianças e dos jovens que estão a sofrer a pobreza. E é a pobreza que vai reproduzir novos ciclos de pobreza para gerações futuras e mais vai aumentar as desigualdades para o futuro. Temos de escolher combater a pobreza infantil e a pobreza juvenil como condição de garantir um melhor futuro para o conjunto da sociedade e aqueles que têm maior futuro na nossa sociedade, que são as crianças e são os jovens. Creio que a reposição das pensões, a atualização do salário mínimo e o combate à pobreza infantil e juvenil são três medidas fundamentais para podermos travar a austeridade e devolver confiança. Mas não basta devolver confiança. É preciso criar condições às empresas para que as empresas possam se financiar, possam encontrar mercado, possam encontrar novas oportunidades de trabalho e possam capitalizar a sua própria estrutura financeira. E para isso,
é fundamental e urgente mobilizarmos os fundos comunitários. É absolutamente inaceitável que tenhamos ainda do antigo quadro comunitário CREN 5.000 milhões de euros que estão por gastar. Que estejamos em julho e o novo quadro comunitário ainda não esteja em condições de poder ser utilizado, com o que isso representaria de injeção de capacidade de investimento na nossa economia. Ainda a semana passada, o novo Presidente da Comissão Europeia, ao apresentar o seu programa perante o Parlamento Europeu, disse: hoje a prioridade tem que ser repor o investimento público e o investimento privado, como condição para voltarmos a ter uma economia que cresce, que produz riqueza e que gera emprego. E anunciou, para além dos fundos que não estamos a aproveitar, dos fundos que ainda não estamos a aproveitar, um novo programa de mais 300.000 milhões de euros, a utilizar nos próximos 3 anos, precisamente para relançar a economia. E nós não podemos continuar a ter um governo que, por razões ideológicas, é contra o investimento, não aproveita os fundos que estão disponíveis, não se prepara para aproveitar os fundos que já deviam estar disponíveis e se preparará certamente para não utilizar este novo pacote de 300.000 milhões de euros que era fundamental para reanimar a nossa economia, as nossas empresas e criar emprego. Em terceiro lugar, nós temos de ter novas políticas ativas de emprego. O nível de desemprego na sociedade portuguesa é dramático. E este nível de desemprego, como vimos, fragiliza as nossas finanças públicas, fragiliza a sustentabilidade da nossa segurança social. É hoje um entrave ao crescimento económico, porque quem está desempregado, naturalmente, tem que poupar hoje tudo o que possa ter, porque não sabe o dia da manhã. E, sobretudo, a recuperação dos desempregados é uma condição fundamental para que todas e todos possam reencontrar uma oportunidade de realização e dignificação pessoal que só o acesso ao trabalho garante a quem está no desemprego e anseia encontrar de novo um posto de trabalho. E essa dignidade é algo que nós temos que nos bater para que todos possam ter e reencontrar na nossa sociedade. Nós temos bem consciência que hoje a economia é muito diversificada e os nossos empregados também são muito diversificados. Há um setor da economia que são absolutamente centrais para o futuro do país, que são os que têm que ser mais competitivos, mais inovadores, que produzem bens industriais ou serviços que se têm que bater no comércio internacional e que são bens destinados à exportação. Nós temos que apoiar estas empresas com políticas ativas de emprego que lhes permitam renovar os quadros, que lhes permitam aproveitar o conhecimento dos mais jovens. Esta geração que tanto investiu o Estado, tanto investiram as autarquias e, sobretudo, tanto investiram as famílias para formar e que hoje estamos a desperdiçar ou no desemprego ou, pior ainda, na imigração, contribuindo para desenvolver países mais desenvolvidos e privando-nos a nós e às nossas empresas desse capital humano essencial para podermos ser mais competitivos. E para isso, para este setor da economia mais competitivo, nós temos que ter políticas de emprego focalizadas nas jovens gerações, para criar oportunidades de emprego qualificado que ajudem a valorizar estas empresas, a nossa capacidade competitiva de inovação, de criatividade, de forma a podermos ser mais fortes nas exportações e mais fortes no mundo. Esta tem que ser uma primeira linha das novas políticas de emprego. Mas há uma segunda dimensão. É a dimensão que eu conheço bem, que é a dimensão da minha geração.
São as mulheres e homens da minha geração que hoje estão brutalmente atingidos pelo desemprego e que arriscam o desemprego de longa duração. E para esta geração nós temos de ter também uma política de emprego, porque nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós não podemos resignar-nos à ideia que há em Portugal uma geração que já está a mais e que podemos deixar para trás. Não está para trás e não a podemos deixar para trás. Minha geração tem bem consciência que, devido ao ciclo demográfico, ao aumento da esperança de vida de que beneficiamos, ao crescimento baixo que a nossa economia tem tido, vamos ter a estar bastantes mais anos disponíveis para a atividade profissional do que tiveram as gerações que nos antecederam. Agora, mais anos disponíveis significa mais anos a poder trabalhar e não mais anos condenados ao desemprego ou deixados à margem da sociedade, porque a sociedade segue em frente e as pessoas ficam para trás. E é por isso que é inaceitável como este Governo acabou com todos os programas de formação de adultos. Não gostavam das novas oportunidades? Criassem as novíssimas oportunidades. Agora, o que não podiam fazer é o que fizeram. Foi deixar sem a oportunidade quem está no desemprego e precisa de uma nova oportunidade para recomeçar a sua vida. E há setores que são economicamente úteis e que são socialmente necessários, onde há uma grande oportunidade de criar postos de trabalho e aproveitar estas gerações. Nós temos que cada vez mais atrair empresas para se virem instalar em Portugal de investimento estrangeiro. E essas empresas precisam de outras empresas que lhes prestam serviços de apoio. Na área da segurança, na área da limpeza, na área da contabilidade, nas áreas mais diversas. E esses serviços de apoio às empresas é um mercado importante para absorver esta geração. Nós temos na área do turismo e da restauração uma grande oportunidade, porque mais turismo e mais restauração significa também maior equilíbrio das nossas contas externas. E no conjunto das atividades associadas ao turismo e à restauração, temos milhares de postos de trabalho que podemos criar para absorver parte importante desta geração. Nós temos um desafio imenso para as próximas décadas, que é melhorar a eficiência energética. E para melhorar a eficiência energética, isto precisa de um grande programa de reabilitação urbana. E um grande programa de reabilitação urbana é um grande instrumento para reanimar uma indústria da maior importância no país, que é a indústria da construção. Eu sei que se ficou moda ser contra a indústria da construção. Mas eu não estou a falar das grandes empresas de construção que deixaram de construir autoestradas em Portugal, mas continuam a ganhar dinheiro e a construir autoestradas ou em Marrocos, ou na Polónia, ou no Brasil, ou em Angola. Eu falo é dos milhares de pequenas e médias empresas de construção que empregavam milhares de pessoas e que hoje estão a ser asfixiadas e destruídas pelo colapso global do setor da construção. E esse é um setor que tem que ser reanimado e que é muito capaz de absorver esta mão de obra. E quando falamos da construção, atenção, não estamos só a falar do canalizador, nem só do eletricista, nem só do pedreiro, nem só do servente, não. Na fileira da construção, para além da empresa propriamente dita dos empreiteiros, está toda a fileira que está para trás. Quem faz os pregos e os parafusos, quem faz o vidro, quem faz o tijolo, quem faz a cerâmica, quem faz tudo aquilo que é incorporado na obra e que é um setor industrial da maior importância, que ao reanimarmos a reabilitação, ao reanimarmos a construção, estamos a reanimar e a atualizar e a desenvolver um setor industrial da maior importância. E temos depois um conjunto imenso de atividades de proximidade e de serviços de apoio pessoal que a sociedade cada vez precisa mais. É cada vez mais difícil a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Quantas famílias
não precisavam ter novos sistemas de apoio às crianças e de guarda das crianças. Uma sociedade que envelhece. Todos sabemos a dificuldade que as famílias têm tantas vezes em organizarem-se para dar apoio aos mais idosos que mais estão a precisar de apoio. E as autarquias locais, e as IPSS, e todo o terceiro setor são uma enorme oportunidade de desenvolver estes serviços de apoio pessoal que pode aproveitar muito do saber acumulado por esta geração, muita da capacidade de atenção que esta geração tem para dar e que, em vez de estar no desemprego, podia estar mobilizada a servir outras pessoas e a ajudar o conjunto da sociedade. E é aqui também um setor muito importante para a criação de postos de trabalho. É por isso necessário e é por isso possível termos políticas ativas de emprego, dirigidas aos jovens mais qualificados que ajudem a modernizar as empresas, à minha geração, para que possa ter uma nova oportunidade no mercado de trabalho, fazendo atividades que são socialmente necessárias e que são economicamente úteis. E isso significa que, se nós tivermos um eixo centrado em travar a austeridade e em repor a confiança, um segundo eixo em capitalizar e dar financiamento às empresas, e este terceiro eixo centrado nas políticas de emprego, nós conseguimos ter um programa estruturado, útil ao país, capaz de contribuir para a sua modernização e que seja capaz de inverter este ciclo económico, desta trajetória de recessão e criação de desemprego, para uma trajetória que nos encaminhe para recomeçar a crescer e recomeçar a criar emprego. E é assim e só assim que nós poderemos vencer esta crise, poderemos consolidar as finanças públicas e poderemos ter uma nova confiança no futuro do país. Temos de ter, por isso, um programa de recuperação económica de curto prazo que permita inverter o ciclo. Temos de ter uma agenda para a década que define uma estratégia e define um rumo de modernização, valorização, coesão para o futuro do país. Mas para conseguirmos, nós temos de ter um PS forte. Um PS que seja capaz de fazer aquilo que os portugueses nos pedem. Quer dar um suplemento de confiança, quer transmitir uma energia motivadora, sermos capazes de agregar como uma alternativa esta grande maioria do contra o atual governo, e tem que ser uma grande maioria por um novo governo e um novo governo do Partido Socialista. E é por isso que esta escolha não é uma escolha meramente interna ao PS. É uma escolha nacional. E também não é uma escolha entre pessoas. É uma questão política de fundo que temos que responder. O que é que nós queremos ser? Queremos ser mesmo alternativa ou queremos ser simplesmente um governo que faça um pouquinho diferente do atual governo? Se quisermos fazer só um pouquinho diferente, podemos dizer que então é uma questão de ritmo e queremos ir mais devagar, ou que é uma questão de dose e, portanto, não queremos tanto. Agora, se queremos fazer diferente, se queremos marcar a diferença, então nós temos de ter a ambição de ganhar com a capacidade, a força e as condições para poder, efetivamente, fazer diferente. E esse tem que ser o nosso desafio e a nossa resposta tem que ser muito clara. Nós queremos ser alternativa, nós queremos fazer diferente. E para isso temos que unir o PS. Temos que fazer com que o PS seja um polo de agregação desta nova maioria. E temos que mobilizar Portugal para cumprirmos esta agenda da década e sermos capazes de chegar daqui a 10 anos e olharmos para os 50 anos do 25 de Abril e dizemos, valeu a pena, nós resolvemos muitos dos problemas estruturais que tínhamos e por isso podemos encarar o futuro com uma esperança e a confiança que nos faltava há 10 anos atrás.
Mas para o fazermos, a caminhada começa agora e temos de começar a fazer já, porque senão não conseguiremos chegar a tempo ao fim desta caminhada. Todos nós já aprendemos na vida que ninguém faz nada sozinho. Eu há muitos anos que sei que ninguém faz nada sozinho e que em democracia não há nem mulheres nem homens providenciais. Há trabalho de equipa, há projetos coletivos e isso constrói-se. Constrói-se no conjunto do partido, na relação do partido com o conjunto da sociedade, chamando os outros, convencendo os outros, mobilizando, ouvindo os outros, deixando-nos também convencer com os outros, que os outros às vezes também têm a razão de algumas coisas e é juntos que nós conseguimos construir o país. E é por isso que a nossa aposta tem que ser mobilizar Portugal, por Portugal e pelos portugueses. Viva o PS! Viva Portugal!